1 Timóteo, capítulo 5. Em sequência às exposições que já temos feito, farei a leitura da primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 5, versos 1 e 2. Está escrito: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, agradecidos por ouvirmos sua palavra, nós pedimos ao Senhor também que abra o nosso entendimento para compreender o que aqui nós lemos. Nós sabemos da responsabilidade de ouvirmos as Escrituras Sagradas, a sua voz. Enquanto ouvimos, nós somos chamados a responder com fé, com obediência, e diante de tamanha seriedade, pedimos ao Senhor que o Senhor nos capacite, abra o nosso coração para atender as palavras que aqui foram lidas, que a sua palavra seja pregada com fidelidade, que seja recebida com fé e que seja colocada em prática na medida em que o Senhor nos dá ordens nas Escrituras. E agradecemos, porque sabemos que aquilo que o Senhor ordena, o Senhor também nos capacita, enquanto crentes, a cumprirmos. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Os leitores dos nossos dias talvez encontrem certa dificuldade neste capítulo 5 desta primeira carta. Isso porque este capítulo, em seu contexto, traz duas cenas aparentemente contraditórias. Parece haver uma tensão, ainda mais nesta nossa tradução. O versículo 1 que nós lemos diz assim: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai. Nós percebemos aqui um carinho filial, e se olharmos também esse verso 1 e o versículo 2, um carinho familiar, é um contexto de família. Mas quando nesse mesmo contexto nós recorremos ao verso 20, nos deparamos com o que está escrito: quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos. Ou seja, uma vergonha pública por meio de uma repreensão. Será então que existe algum contraste entre sermos afetuosos e confrontar? Essas duas coisas parecem tão diferentes, às vezes contraditórias. Será, meu querido irmão, que amar significa nunca confrontar, nunca chamar atenção, nunca disciplinar? O que é então que essas palavras dos versículos 1 e 2 significam? Nós vamos ver que a confrontação de pecados e a família cristã caminham juntas. E uma das finalidades dessa confrontação bíblica é fortalecer o nosso irmão. E por isso, o título do sermão desta noite é: sejam fortalecidos na família de Deus. Nós vamos olhar esses dois versículos e veremos que o texto nos manda fazer algo. E nós vamos observar o que fazer, por quê e como. Pela graça de Deus, nós vamos olhar algumas palavras mais de perto. E num primeiro ponto, nós vamos ver então o que fazer. E isso nós observaremos por meio da palavra exortar. Nós devemos exortar. O que é que isso significa?
Num segundo momento, o porquê devemos agir. E o contexto nos esclarece. Porque pecamos. Devemos então exortar, porque pecamos. Porque os nossos irmãos em Cristo falham, erram. É por isso que existe essa ordem da exortação. E exortação mútua, inclusive. Em terceiro e último ponto, nós veremos o como agir, como exortar. E o nosso contexto, ele esclarece que é numa atitude de honra e de respeito. Coisas essas que transparecem já dos versos 1 e 2. Então, dentro deste grande tema, sejam fortalecidos na família de Deus, vamos ao nosso primeiro ponto. O que fazer? Acompanhem comigo mais uma vez a leitura do início do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai. Nós bem sabemos que aqui quem está escrevendo é Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, capacitado a falar de forma autoritativa, inerrante, infalível, e ele dá ordens a um jovem, alguém relativamente jovem, chamado Timóteo, que está em uma localidade específica, na cidade de Éfeso, com a tarefa de proteger o ensino correto, combatendo os falsos ensinos, e ao mesmo tempo de preservar a unidade da igreja e saber como agir ali naquela localidade. Ele tem essa tarefa. No último capítulo, nós vimos que este Timóteo, alguém relativamente jovem, deveria se ocupar da leitura pública das Escrituras, isso no capítulo 4, verso 13, quando diz: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Timóteo, então, tinha a tarefa de ler as Escrituras publicamente e de, assim, exortar e de ensinar. Mas o ensino e a tarefa de Timóteo não era apenas com a comunidade em geral, de forma pública. Ele também deveria ensinar face a face, de perto, exortar. E é justamente sobre essa exortação que o nosso verso 1 do capítulo 5 vai tratar. Dessa exortação de perto, não do púlpito, necessariamente. Mas antes da gente olhar esse verso 1 de forma mais atenta, vamos garantir que estamos dentro do contexto correto. E nós vamos emprestar, então, alguns versículos do nosso 5º capítulo. Esse contexto, ele fala sobre honra, respeito, e fala também sobre confrontação. Duas coisas que às vezes parecem contraditórias. Acompanhem comigo a citação de alguns versículos. O verso 3 diz: honra as viúvas. No verso 17, fala sobre aqueles que são dignos de dobrados honorários, duplas honras. E ainda no capítulo 6, no verso 1, Paulo ainda estará falando sobre honra, dizendo que os patrões, eles são dignos de toda honra. Esse é o contexto. Contexto que fala também sobre confrontação, confrontar pecado. No verso 3 do capítulo 5, fala sobre a necessidade de aprender. No verso 7, diz que Timóteo deve prescrever, dar ordens. No verso 20, Timóteo deve até mesmo repreender. E no verso 24, Paulo faz menção sobre alguns pecados, que até mesmo podem ser notórios, percebidos prontamente. Então, é um contexto que fala sobre honra, respeito, mas que fala também sobre confrontação. E essas duas coisas, honra e confrontação, transparecem já do verso 1, quando nós lemos aqui: não repreendas, honre, né? Antes, exorta-o. E é uma palavra conectada à confrontação. Vamos ver isso juntos, então. Quando o nosso versículo 1 diz: não repreendas, o que será que Paulo quer dizer com isso? Será que ele proíbe todo tipo de repreensão? Nós já vimos aqui que ele chega a ordenar no versículo 20 que Timóteo repreenda. O que isso significa, então?
nós podemos recorrer tanto ao contexto, quanto aos originais, quanto a outras versões. O nosso contexto, nós percebemos que não se trata de todo tipo de repreensão. Deve haver algum tipo de repreensão. O que é proibido? No versículo 1. No original, nós vemos que é uma repreensão severa. É proibido que venha golpear o irmão, principalmente o idoso. Palavras violentas são proibidas no momento da confrontação, ainda que o nosso irmão venha a falhar. O original mostra isso, mas também outras versões bíblicas. Por exemplo, a Revista e Corrigida, a NVI, trazem: não repreendas asperamente. Ou a Almeida 21, não sejas duro na repreensão. E a NVT, nunca fale com dureza. Ou seja, Paulo aqui proíbe um tipo específico de repreensão. São essas palavras violentas que golpeiam, que ferem, sem finalidade alguma. Uma palavra de mesma raiz, uma raiz de violência, é encontrada nessa carta no capítulo 3. Vocês podem ver comigo, capítulo 3, versos 2 e 3. Dizem que é necessário que o bispo seja irrepreensível. E ele acrescenta no verso 3, não violento. É uma palavra de mesma raiz. O bispo, aquele que preside, não pode ser alguém briguento. E aquele que confronta pecados, ele não pode usar palavras briguentas ou violentas. Mas por que será que Paulo está falando algo tão óbvio, então, que a gente não pode ser áspero com os idosos ou com qualquer um de nossos irmãos em Cristo? Por que ele fala algo tão óbvio? Nós já vimos do contexto que naquela localidade haviam falsos pregadores briguentos, porque os falsos ensinos não promoviam o serviço a Deus, mas antes promoviam contendas, discussões sem fim, brigas. Pregadores falsos que promoviam desunidade na igreja de Cristo. E além disso, a segunda carta a Timóteo mostra que a maldade ia aumentando desde aquela época. Na segunda carta, no capítulo 3, nos versos de 1 a 6, Paulo fala sobre os últimos dias. E ele dá uma lista de como os homens seriam nos últimos dias: egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes. E no meio dessa lista, Paulo coloca desobedientes aos pais. Vejam, homens que não se submetem nem aos próprios familiares, pai e mãe. Quem dirá no tratamento em relação aos idosos? Desobedientes, ele acrescenta, ingratos, irreverentes, cruéis. A maldade ia aumentando. Isso no fim dos tempos, e coisas com as quais o próprio Timóteo ia se deparar, porque Paulo, naquela segunda carta, diz: foge também destes. Maldade aumentando, falsos pregadores promovendo contendas através de falso ensino. Portanto, às vezes, o óbvio precisa ser dito. E aprendamos daqui, desde já, que essa palavra de Paulo, de que não podemos usar de violência ao tratar com os nossos irmãos em Cristo, servem não somente para os líderes, para os pregadores, para aqueles que ensinam, mas essas palavras servem para cada um de nós. O pastor, ele tem o ministério particular da palavra, um ministério específico da palavra, mas a igreja como um todo tem a tarefa de anunciar a palavra e até mesmo de fazer isso face a face com os irmãos. E quando você for falar sobre Cristo, sobre a necessidade de santidade, como é que você vai falar com o seu irmão? Com o seu irmão mais idoso? Com o irmão da mesma idade? Não seja violento,
áspero. É o que nós aprendemos aqui. Nós não devemos imitar os de fora. Enquanto a maldade cresce fora das portas da igreja, isso não pode acontecer no meio cristão. Enquanto homens brigam no trânsito, jovens chegam a agredir fisicamente idosos por uma briga de trânsito, nem mesmo palavras ríspidas podem ser proferidas entre um irmão e outro. Aprendamos desde já, então, no ministério geral da palavra, de aconselhar, de confrontar pecados. Não podemos ser ríspidos. Precisamos da sabedoria que vem do alto, indulgente, compassiva. E o que é, então, que nós devemos fazer? Depois de tirar a trave do nosso próprio olho, de observarmos aquilo que precisamos nos arrepender, de termos palavras apropriadas, o que nós precisamos fazer? Se observarmos um cisco no olho do irmão, devemos exortar, o que significa chamar para o lado. Se a gente perceber uma falha no nosso irmão em Cristo, devemos exortar, chamar para perto, o que inclui fortalecer o irmão. Vejam, não é uma palavra dura, sem finalidade. É uma confrontação que tem uma finalidade de fortalecer. Nós devemos nos aproximar dos irmãos e encorajá-los à piedade, à santidade. E isso nós aprendemos das Escrituras ao observar as ocorrências dessa palavra, exortar. Onde é que será que Paulo usa essa palavra, exortar? Quando ele escreve a segunda carta, ele diz: exorta com toda a longanimidade e doutrina. Ou seja, devemos aplicar a palavra. A exortação acompanha a palavra de Cristo. Exortar com toda a doutrina. Quando Paulo escreve a Tito, ele diz que ele deveria exortar pelo reto ensino. Ou seja, não são palavras ríspidas. Doutrina, reto ensino. É a palavra de Cristo que você tem que ministrar ao seu irmão que precisa ser confrontado em razão de algum pecado. E como nós já comentamos, não é somente o pastor quem deve exortar, chamar para perto. O escritor aos Hebreus diz, capítulo 3, verso 13, exortai-vos mutuamente. E ainda, no capítulo 10, verso 25, façamos admoestações. É a mesma palavra, exortações. Ou seja, todos nós, com a palavra de Cristo, inclui também sermos mansos, mas com autoridade. Se nós estamos falando da palavra de Cristo, nós devemos ser mansos, mas falar com convicção. Paulo usa essa palavra exortação na segunda carta, no capítulo 4, verso 2, dizendo: exorta com toda longanimidade, mansidão e doutrina. Mas, ao mesmo tempo que ele fala sobre essa mansidão, há também a necessidade de convicção. Nós podemos, nisso, nos lembrar de um episódio que envolveu o próprio Paulo e Pedro. Vocês se lembram da ocasião? Paulo contou isso aos Gálatas, em que Pedro estava assentado com os não-judeus, e ele estava numa refeição com aqueles irmãos. Quando chegaram alguns judaizantes, alguns judeus, que entendiam a Escritura de forma errada, quando aqueles judaizantes chegaram, que não comiam certos tipos de alimentos, Pedro, ele começou a afastar-se dos não-judeus e daquele banquete, daquela refeição, a ponto de que o próprio Barnabé deixou-se levar pela dissimulação de Pedro. Ou seja, ele estava rompendo temporariamente a unidade com aqueles não-judeus, pelo receio dos judeus chegando ali, que poderiam criticá-lo. Quando Pedro agiu dessa forma, o que foi que Paulo fez? Paulo diz: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível.
Quando foi necessário, Paulo falou a Pedro com convicção. E ele fez isso na presença de todos, para garantir a pureza da verdade do Evangelho. Então deve haver convicção. Em 1 Timóteo, aqui no nosso capítulo 5, nós vemos a necessidade de convicção na hora de confrontar o nosso irmão em Cristo. No versos 20 e 21, Paulo diz: repreende-os na presença de todos, e pede ainda que Timóteo leve isso com seriedade, no verso 21. Ou seja, mansidão, devemos ser brandos, mas ao falar as palavras de Cristo, visando o bem do nosso irmão, devemos ter convicção, autoridade. Então, a exortação, pelo que nós vemos desses textos, também pode ser um golpe que fere. Porém, esse golpe da exortação se parece mais com quando um médico cirurgião, ele usa as suas ferramentas de trabalho. O médico pega um bisturi e ele abre, ele faz uma ferida, mas o objetivo do médico não é matar, é antes salvar, curar. A ferida que o médico abre, ele depois estanca, é para o bem. Assim também com a exortação, o falar as palavras de Cristo visando o bem do nosso irmão que está em falta. Pode ser até uma palavra que no momento fere, mas que visa a santidade, a semelhança de um médico cirurgião em seu ofício. Aprendamos daqui então a necessidade de um cuidado mútuo. Eu e você devemos ser guardadores dos nossos irmãos. Quando nós observamos uma ordem, um mandamento de Deus, além de obedecermos, de retirarmos a trave do nosso próprio olho, se for necessário, com a graça de Deus, nós devemos guardar o nosso irmão, protegê-lo, exortá-lo, para que ele não continue no erro. Então, amar inclui sim confrontar, chamar a atenção, disciplinar. O sábio, lá de Provérbios, diz: leais são as feridas feitas pelo que ama. Provérbios 27, 6. E ainda, Hebreus 12, verso 6 também diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Portanto, o que fazer? Somos proibidos de falar de modo ríspido, mas nós devemos exortar. Inclui confrontar, mas é uma correção encorajadora na família de Deus. Exortamos como se fossem nossos pais, mães, irmãos ou irmãs. Portanto, sejamos fortalecidos na família de Deus, encorajados à obediência. E talvez você esteja pensando: mas por que agir dessa forma e exortar? Qual a necessidade de confrontar um irmão? Paulo mostra, nesse contexto, que naquela cidade, em Éfeso, havia pecados que precisavam ser corrigidos. Então, por que agir? É o que nós vamos ver, transparece já desses versos 1 e 2. Acompanhe novamente o nosso texto. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. Bom, a essa altura já tem que ter ficado claro para nós que esse é um contexto que transparece honra e respeito. Não devemos agir de modo grosseiro, mas devemos agir. Respeito porque estamos na família de Deus, uma família cristã. Isso já ficou transparecendo aqui do nosso texto. Mas outra coisa que nós observamos já nesses versos 1 e 2 é a necessidade de confrontação. Porque quando Paulo traz uma proibição, ele diz: não repreendas. Mas veja, ele acrescenta: antes exorta-o.
a gente tem que fazer algo. Por quê? É o que nós vamos ver agora. Crentes também erram, também pecam. E será que o idoso, mesmo um crente maduro, será que um crente há tanto tempo na igreja pode também errar? Quando Paulo diz aqui que o idoso, se necessário, ele deve ser exortado, a palavra que Paulo usa, idoso, é a mesma que está no verso 19, e é traduzida como presbítero. Ficou curioso? Qual que é a relação entre essas duas palavras? A palavra idoso e presbítero é a mesma palavra no original. A questão é que no versículo 1, essa palavra aponta para a maturidade já, só que uma maturidade em idade. Presbítero, então, significa alguém maduro. E nos versos 1 e 2 fica claro para a gente que é alguém maduro em idade. Por quê? Ele compara com os jovens, que são aqueles de menor idade. E por isso o tradutor já trouxe para a gente a palavra idoso, presbítero, alguém maduro em idade, idoso. Lá no versículo 19, a palavra aparece como presbítero, porque também indica maturidade, mas não necessariamente que o presbítero é alguém velhinho e de cabelos brancos. Geralmente, nós vemos os anciãos, alguém mais idoso, presidindo a igreja, mas nós também encontramos pessoas mais jovens exercendo tarefas de liderança. Por exemplo, o próprio Timóteo. Então, presbítero é alguém maduro, mas não necessariamente em idade. Então, no verso 19, isso aponta para o ofício. Tá. E qual é a questão? Que no verso 19 e nos versículos em diante, diz que talvez um presbítero, alguém maduro, possa falhar, possa pecar. Pode ser que até mesmo um idoso, alguém que está um bom tempo na igreja, venha a errar conosco. Lembra de Pedro, um apóstolo? Ele se afastou daquela refeição e Paulo repreendeu a Pedro. Pode ser que nas diversas igrejas locais, alguém mais idoso precise também ser exortado. Acompanhe os trechos dos versículos 19 e 20. No verso 19 diz que talvez exista naquela cidade de Éfeso uma denúncia contra presbítero, alguém maduro. E se isso acontecesse, se fosse de fato um pecado, esse alguém maduro deveria ser repreendido na presença de todos. Mas é claro, essa era uma possibilidade um pouco mais remota, de que um presbítero viesse a pecar. No verso 19, Paulo faz questão de colocar aqui, não aceite denúncias contra presbítero, exceto pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. A gente vai ver isso com mais detalhes nas próximas exposições, mas fica claro aqui que era uma possibilidade um pouco mais remota, até porque Paulo, ele já tinha excomungado da igreja de Éfeso 2 pessoas bastante influentes lá, Himeneu e Alexandre. Nós já vimos isso. Então, a casa já estava mais bem organizada. Mas ainda assim, se alguns tivessem resquícios dessa desobediência daqueles 2 homens, e se houvesse, de fato, testemunhas em número maior que 2, aí sim, aqueles crentes maduros deveriam ser repreendidos. O ponto é, nós às vezes pecamos. Precisamos confessar isso, e até mesmo crentes que estão há bastante tempo na igreja estão suscetíveis a errar. Daí a necessidade de exortar, confrontar em amor, até mesmo idosos. E quanto aos jovens, nós veremos nas próximas exposições que Timóteo, naquela localidade, teria que lidar com possíveis pecados também de alguns jovens. O versículo 4 e o verso 8 nos mostra que talvez pudesse existir naquela localidade alguns jovens que não estavam ajudando
as viúvas de suas próprias famílias que precisavam de amparo e até de sustento financeiro. Se isso acontecesse, deveriam ser repreendidos, porque seriam, naquele caso, pior que descrentes. É necessária exortação, é necessário observar a igreja, e a igreja deve ser levada, estimulada à santidade e à piedade. Então, nós devemos agir. E por quê? Porque pecados ainda acontecem na vida cristã. E Paulo adiciona aqui ainda uma interessante observação. Quando diz para Timóteo que, no caso de exortar uma das moças jovens, Paulo diz que Timóteo deveria fazer isso com toda pureza. Meu querido irmão, quando a gente vai exortar alguém, confrontar o erro, nós devemos nos guardar para que nós mesmos não sejamos tentados. Naquele caso, Timóteo deveria agir com pureza, com todo cuidado e toda cautela, ao aconselhar mulheres mais jovens. No nosso contexto, do verso 11 ao 15, nós percebemos que existia ali algumas viúvas mais jovens que queriam casar-se, mas não resolviam sua situação. Tinham o desejo de unirem-se em matrimônio, mas apenas o desejo existiam, e elas não se casavam. Então, Timóteo, tome cuidado. Ao falar com essas jovens, faça isso com toda pureza. Ou seja, todos nós necessitamos desesperadamente de Cristo. Nós precisamos do perdão dos nossos pecados, de uma obediência perfeita em nosso lugar. O ancião, mais idoso, talvez possa pecar, e o jovem também, e aquele que aconselha tem que guardar-se, para também não cair em mesmo erro. Todos nós pecamos, do mais moço ao mais velho, algum dia falhamos. Você pode, por exemplo, se lembrar daquele episódio em que uma mulher adúltera é trazida à presença do nosso Senhor Jesus Cristo, e os homens todos, ferozes, querem que aquela mulher seja condenada e apedrejada. O que o nosso Senhor Jesus disse naquela ocasião? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E o que acontece? Dos mais idosos aos mais jovens, todos se retiraram, restando apenas o Senhor Jesus, o reto juiz e misericordioso, e aquela mulher adúltera. Todos nós pecamos. Daqui aprendemos o dever de nos arrepender, de crer em Cristo, para o perdão dos nossos pecados, para essa obediência perfeita de Cristo em nosso favor. É disso que essa carta trata, de preservar a verdadeira doutrina, da qual Paulo disse, capítulo 1, verso 15, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais, diz Paulo, eu sou o principal. Somos pecadores, e é por isso que devemos exortar, confrontar em amor. Por isso devemos ser fortalecidos na família de Deus. Mas como? Como agir? Nós devemos agir, exortar. A necessidade é que nós falhamos, do mais jovem ao mais idoso, e agora como? É o que nos mostra o nosso terceiro ponto. Nesses nossos 2 versículos, já transparece a maneira correta de agir. Leiamos mais uma vez os versos 1 e 2, que dizem assim: Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Observem, especialmente essas palavras e expressões, como a pai, irmãos, irmãs, mães. Somos uma família, a família cristã.
Quando Paulo escreveu aos crentes em Éfeso, na carta que leva o nome da cidade, a cidade na qual Timóteo estava nessa ocasião, Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, verso 19, dizendo que já não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas somos, sim, da família de Deus. Somos uma família. Precisamos nos lembrar disso ao observar algum erro em nosso irmão, para agirmos de forma apropriada. E mais um lembrete de que somos uma família. Quando o Senhor Jesus Cristo, dentro de um recinto, foi avisado sobre sua mãe e os seus irmãos por consanguinidade por parte de Maria, eles estavam de fora daquela casa, aguardando o Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos ensina algo. Ele diz: quem é minha mãe ou quem são os meus irmãos? Qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Somos a família de Deus. E aqui então está implícita e transparece desses versos que é necessário, nesse convívio familiar cristão, respeito, honra. Nós devemos honrar os idosos da nossa igreja, assim como devemos honrar pai e mãe. Tem uma lei muito curiosa e importante, lá no livro de Levítico, que diz que quando a gente avista um cabelo grisalho, um cabelo branco, vindo de longe, nós devemos nos colocar de pé, em sinal de respeito. É o que a nossa versão traduz como: diante das cãs te levantarás, ou seja, diante daqueles cabelos brancos, o mais jovem ele deve ficar em pé em sinal de respeito. E o princípio permanece: honrar pai e mãe, honrar os idosos, exortar com amor cristão. Quero um exemplo de como o próprio Paulo, ele lidou com uma situação assim, que ele teve que exortar alguém mais velho. Você deve se lembrar de duas senhoras, Sintique e Evódia. São duas mulheres mencionadas quando Paulo escreve aos Filipenses. E é frequente os comentaristas dizerem que eram mulheres mais idosas que Paulo, em razão de que elas foram auxiliares de Paulo. E naquela ocasião, naquele costume, naquele contexto, era de praxe mulheres mais idosas, que possuíam recursos, receber juntamente com sua família os missionários cristãos itinerantes e suprir as necessidades daqueles pregadores do Evangelho. Sintique e Evódia. Sabe como que Paulo lidou com uma situação de um conflito entre essas duas irmãs em Cristo? Ele escreveu lá em Filipenses, iniciando assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique. Rogar, exortar, é a mesma palavra. Ele inicia chamando essas irmãs que estavam em conflito, inicia chamando essas irmãs para perto, rogando, e pede para que elas pensem concordemente, que tenham um mesmo pensamento. Além de chamá-las para perto, ao escrever, lá no capítulo 4, versos 2 e 3, ele ainda tem todo o zelo de pedir para que um companheiro dele pudesse auxiliar essas duas irmãs na resolução daquele conflito, para que elas pudessem pensar de modo unânime. Ele pede para que pudessem auxiliá-las, porque elas mesmas foram auxiliares de Paulo no Evangelho. Aquelas duas senhoras ajudaram a Paulo. Paulo as tratou de modo carinhoso, respeitoso, chamando-as para perto, na ocasião de um conflito, de um desentendimento na forma como elas pensavam. Paulo, então, promovia a santidade e a piedade dessas mulheres mais idosas que ele. E quanto àqueles que são mais jovens, quando a gente for confrontar alguém mais jovem, a gente deve se lembrar que estamos confrontando um irmão, alguém da nossa família cristã. O Senhor Jesus diz que se um irmão pecar contra nós, devemos ir tratar com ele, pessoalmente, somente o ofendido e o ofensor, inicialmente em secreto,
particular, é um irmão em Cristo. Da mesma forma, quando Paulo escreve 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 15, ele diz que numa repreensão, numa confrontação, o ofensor devia ser tratado como irmão e não como inimigo. Ou seja, os primeiros passos de uma confrontação bíblica, de uma disciplina, são esses passos amorosos de chamar para perto, de confrontar, de exortar. É assim que a gente começa uma confrontação de modo bíblico, quando a gente vê alguém da nossa família cristã errando. É só depois de falar com o irmão, e se o irmão não atender a essa repreensão carinhosa, é somente depois disso que nós devemos então chamar algumas testemunhas, nos afastar do convívio desse irmão impenitente que não quer se arrepender, e se necessário, depois de chamar a testemunha, levar o caso à igreja. Há uma progressão. E desde os primeiros passos de uma confrontação bíblica, há esse desejo de restauração do pecador. São palavras que até mesmo podem ferir, mas que visam a restauração, o bem daquele a quem nós incentivamos a santidade e a piedade. Em resumo, o que nós vimos nesses 2 versículos é que nós devemos fazer algo, e é exortar. Somos proibidos de usar palavras ríspidas, impensadas, agir por uma emoção pecaminosa. Devemos sim exortar, falar com mansidão, com convicção, visando o bem daquele que ouve. E por que nós precisamos agir? Nós vimos que precisamos agir porque às vezes os crentes falham, às vezes pecam, ainda que sejam idosos ou os mais jovens, devemos agir porque ainda falhamos. E no nosso terceiro ponto, nós vimos então como agir. Ficou ainda mais claro que nós devemos exortar com honra, assim como Paulo fez com Sintique e Evódia, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo diz que devemos ser respeitosos, discretos, ao falar particularmente com um irmão que nos ofende. Em resumo, o que nós vimos é um convite a que vocês sejam fortalecidos na família de Deus, e que com a graça do próprio Senhor, vocês também possam fortalecer uns aos outros, exortando-se mutuamente. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por sua palavra. Nós te damos graças porque o Senhor se preocupa conosco. O Senhor provê meios para que aquele que peca não permaneça no erro, mas para que se arrependa, que seja sarado. Oh meu Deus, obrigado porque o Senhor mesmo disciplina aquele a quem o Senhor ama. Nós não somos bastardos, temos um Pai celestial. Obrigado também, ó Deus, porque o Senhor nos uniu em uma família, a família cristã. Obrigado porque nós podemos ter boas expectativas aqui, de que se falharmos, o nosso irmão atento virá ao nosso encontro, vai nos chamar para perto, nos incentivar à obediência e à santidade. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor usa da sua palavra para edificar a sua igreja, mediante a exortação. Nós te damos graças, porque sabemos que estamos sendo levados à maturidade cristã, a estatura do varão perfeito, a estatura de Cristo. Obrigado a Deus, porque em Cristo o Senhor perdoou os nossos pecados, porque em Cristo fomos reconciliados com o Senhor e uns com os outros. Ó meu Deus, se há alguém em pecado em nosso meio, conceda que se arrependam, que creiam em Cristo para a salvação e que venham desfrutar da doce comunhão que há na sua igreja. É o que oramos em Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem